agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino, na 106 FM Gospel. Vamos então para a palavra. Marcos, capítulo 8, verso 22. Capítulo 8, Marcos, verso 22, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. Amém? Amado Espírito Santo, apresentamos, Deus, esse momento a Ti, Deus, e te peço, Pai, que o Senhor tome o controle total, Pai, de tudo aquilo que for dito aqui neste momento. Amado Espírito Santo, a Tua palavra, ela é a verdade, Deus. Santifica-nos, Deus, na Tua palavra. Nada podemos, Deus, contra a verdade, mas somente em favor da verdade, está escrito. Por isso, amado Espírito de Deus, que saia verdades, Deus, de cima desse altar neste momento. Tudo aquilo, Deus, que vier da minha própria vontade, Deus, que seja eliminado e que o Teu Espírito Santo brilhe. Toma o Teu lugar, Deus, que o Senhor cresça e que nós todos diminuamos, Pai. E que essa boa semente, Deus, que é a Tua palavra, gere frutos para a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero falar hoje sobre a visão que Jesus Cristo quer nos dar. Quero falar sobre termos uma visão como Jesus Cristo quer. Esse texto mostra Jesus curando fisicamente um homem, alguém que tinha uma deficiência visual e foi curado. Nós vemos todos os dias qualquer um que queira procurar saber se Deus ainda está curando, se Deus ainda faz milagres. Qualquer um que tem interesse nisso vai procurar e vai encontrar muito próximo de si um conhecido, alguém na família ou alguma pessoa indiretamente conhecida que tenha sido alvo de um milagre físico mesmo, do Senhor Jesus, de Deus, do poder de Deus na sua vida. Alguém aqui na igreja conhece ou foi agraciado pelo Senhor com um milagre na sua área física, na área de saúde? Alguém aqui? Alguém aqui conhece alguma pessoa que foi alcançada, foi curada? O Espírito Santo de Deus está na igreja, está na terra, e pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo continua realizando milagres, continua curando. Jesus, antes de subir aos céus, disse que em seu nome nós curaríamos os enfermos. Esta atribuição, essa virtude, esse poder é dado a todo aquele que no Senhor Jesus Cristo crê. Então Deus faz, Deus pode fazer, Deus continua fazendo, Deus vai continuar fazendo até que Jesus Cristo volte, e naquele dia a Bíblia diz que não haverá mais dor nem lamento, não haverá mais doença, não haverá mais morte, tudo isso será vencido. Viveremos uma vida de eternidade, cremos nisso tudo que está escrito na palavra. Temos a confiança que quando Jesus Cristo voltar, nós seremos transformados. Aqueles que estão vivos, aqueles que morreram com Cristo serão ressuscitados, e uma eternidade viveremos sem mais nos preocupar com a saúde. Isso Deus faz. Mas a palavra que eu quero trazer hoje é em relação à cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Jesus tem para cada um de nós um plano, um projeto, que nós podemos chamar de visão.
Deus quer entregar à sua igreja uma visão que fala do futuro, uma visão que nos dá condições de caminhar no presente, uma visão abrangente, que vai além da própria condição humana, uma visão espiritual, para podermos discernir todas as coisas que acontecem à nossa volta. A Bíblia Sagrada diz que o que nós vivemos é apenas sombra daquilo que de fato haverá de vir, ou seja, as coisas na terra, elas começam nos céus. Começam a acontecer nos céus e é manifestado na terra. Agora nós podemos ter uma visão espiritual das coisas, ter discernimento espiritual. Essa semana, quinta-feira agora, eu estava fomos jantar com o pastor Marlon, com a Grazi, eu, a Elisa. E eu estava meio que desabafando para ele, dizendo: Marlon, é impressionante como pessoas que estão à nossa volta não conseguem enxergar o que Deus está mostrando. As coisas estão acontecendo, as coisas estão claras, o discernimento espiritual Deus nos dá, é claro, mas por quê que muitas pessoas que estão à nossa volta não conseguem enxergar o que Deus quer mostrar? Não conseguem ter uma visão espiritual, um discernimento espiritual acerca da própria vida, acerca da família, coisas que acontecem que são nitidamente espirituais, e o cristão, filho de Deus, dotado de uma capacidade de poder enxergar além daquilo que os olhos naturais podem ver, não consegue discernir, ficam cegos no meio do problema. A palavra que o Espírito Santo ministrou hoje no meu coração é essa: quem aqui gostaria de enxergar aquilo que Jesus Cristo quer lhe mostrar? Quem aqui tem desejo de abrir a sua visão, de ter uma visão espiritual das coisas, um discernimento espiritual daquilo que acontece, ter uma visão acerca do seu próprio propósito em Deus, conhecer plenamente, ainda que não esteja materializado, você pelos olhos da fé já consegue enxergar? Deus quer nos dar uma visão. Jesus quer que nós enxerguemos as coisas da forma como Ele enxerga. Agora isso vai exigir da gente um certo esforço. Essa palavra é uma palavra para a Santa Ceia, porque a coisa vai apertar um pouquinho. Tá pronto? Amém? Primeira questão que nós precisamos entender, se nós quisermos receber a visão que Cristo nos dá, enxergarmos do jeito que Jesus Cristo quer que a gente enxergue, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos resultado da intercessão de alguém. Somos resultado da oração, da fidelidade, do compromisso, da responsabilidade, da dedicação de pessoas que vieram antes de nós. Somos resultado da intercessão. O primeiro a interceder por nós foi Jesus Cristo. Em João 17, quando ele ora pelos seus discípulos, ele ora para que Deus os abençoe, os proteja do maligno, dê a eles sabedoria, dê a eles ousadia e coragem, aos discípulos que ele tinha naquela época. E logo depois de orar pelos discípulos, ele diz: Senhor, eu também oro em favor, Pai, daqueles que crerão em mim através deles. Essas pessoas somos nós. É você e é eu. Jesus orou por nós antes mesmo de nós existirmos. Jesus, quando pisou nessa terra, ele já orou por você, sabendo que um dia você estaria aqui. Orou para fortalecer aqueles que pregariam a palavra para você. Orou para dar sabedoria. Um dia nós fomos alcançados pelo Evangelho. E só fomos alcançados pelo Evangelho porque alguém, mesmo que não nos conhecesse, estava orando dizendo: Senhor, me dá oportunidade, ou leva o teu Evangelho, nos dá sabedoria, Deus, e força para pregarmos o teu Evangelho, ganharmos almas, que vidas sejam transformadas.
somos resultados da oração de alguém. Quando Jesus subiu, Ele enviou o seu Espírito Santo. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que Ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A gente ora pouco, mas o Espírito Santo ora pra caramba por nós. Ele intercede. A Bíblia diz em Romanos 8 que Ele intercede em favor dos santos de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Para a minha vida, o Espírito Santo está com gemidos inexprimíveis orando: Senhor, te lembra dele, Senhor, tenha misericórdia dele, Senhor, vem com teu favor sobre ele, Deus, o propósito dele, realiza o propósito dele. O Espírito Santo de Deus está orando diligentemente, 24 horas por dia, 365 dias no ano, durante toda a sua vida nessa terra, por você. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. E no meio dessa oração intercessória, que não tem fim, o Espírito Santo de Deus ensina a igreja a interceder. Ele ensina a igreja a orar. Por isso que nós somos o resultado da oração de alguém. Todos nós aqui somos o resultado da oração de um avô, de um pai, de um irmão, de um amigo, de um desconhecido, que um dia se consagrou, orou e disse: eu vou sair aí, vou evangelizar, e o primeiro que eu encontrar vou falar de Jesus, e quem sabe encontrou você. Somos o resultado da intercessão e da oração. A igreja do século 21 é resultado da intercessão da igreja do século 20. E o que me preocupa muito em relação a isso é que a igreja em que nós estamos hoje posicionados, o tempo em que nós estamos posicionados, a igreja de hoje é, durante todo o período da igreja da terra, a igreja mais egoísta que está se formando. Temos que tomar muito cuidado com isso. Nós vamos viver um tempo de apostasia. A igreja vai viver um tempo onde o aumento da maldade esfriará o amor de muitos. Estamos vendo uma igreja como nunca foi antes egoísta. Uma igreja que pensa só em si. Hoje, as igrejas pregando o evangelho, os ministérios pregando o evangelho, a grande maioria deles pregam, anunciam, falam daquilo que é benéfico ao próprio indivíduo. E nós nos esquecemos que a igreja começou lá em Atos, intercedendo pelos pecadores. A igreja modelo para nós é a igreja que orava, e quando o Espírito desceu com poder sobre eles, todos eles começaram a falar uma nova língua, e esta língua, todos aqueles que chegavam para descobrir o que estava acontecendo, ouviam falar de Deus na sua própria língua. Uma igreja que começou intercedendo, uma igreja que começou orando, uma igreja que quando Pedro e João foram presos, em Atos 4, a igreja ficou intercedendo por eles, orando para que o Senhor libertasse eles. Quando foram libertos, eles se reuniram para orar, pedindo a Deus que lhe desse sabedoria para pregar o evangelho, anunciar o evangelho em prol de outros. Intercessão. Nós não podemos perder o valor que há na intercessão, porque quando nós nos preocupamos com os outros, Deus se preocupa conosco. Enquanto nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, que é colocar cada vez mais para dentro do reino de Deus pecadores, almas que ninguém mais crê, pessoas que ninguém mais acredita, enquanto nós estivermos preocupados com essas vidas, Deus estará preocupado conosco, trabalhando e agindo diligentemente ao nosso favor. Então a igreja precisa interceder. Hoje nós vemos uma igreja surgindo que não se preocupa nem mais com o seu compromisso,
com a sua fidelidade, com colocar aquilo que Deus lhe deu em favor do reino de Deus. Hoje nós vemos pessoas procurando base bíblica, base teológica, para deixarem de ser investidores, deixar de serem contribuidores da casa do Senhor. Isso não é porque o Espírito Santo de Deus está movendo a igreja e libertando, e seja lá o que for que cada um pensa. Isso é resultado do egoísmo. Isso é resultado do homem olhando só para si, querendo realizar só o que lhe agrada, e se esquecendo daquilo que Jesus Cristo falou, se esquecendo de como começou a igreja. Jesus Cristo, certa vez, um jovem chegou para ele e disse: olha, eu faço tudo, cuido dos meus pais, eu faço a minha parte, desde pequeno eu obedeço à lei, eu faço tudo que eu tenho que fazer. Jesus olhou para ele e disse assim: você quer ser perfeito? Então venda tudo que você tem e dê aos pobres, e aí você pode ser perfeito. A igreja de Atos 2 começou com o povo, diz a Bíblia, não considerando coisa alguma sua, mas consagrando tudo ao Senhor. Muitos vendiam o que tinham, colocavam na igreja para que outras pessoas fossem alcançadas na sua necessidade. Hoje nós vemos pessoas debochando daquele que faz a sua parte, e muitos acreditam. Irmão, aqueles que debocham daquele que faz 10%, 5%, 20%, sei lá quantos por cento decidiu fazer no seu coração, aquele que quer debochar, quer ser perfeito, então dê 100% de tudo que ganha, aí vai ser perfeito. Nós temos responsabilidade com a obra de Deus. Nós temos responsabilidade com o avanço da obra de Deus. A igreja de 50 anos atrás, que sobreviveu, nós vamos olhar que elas têm patrimônio, elas têm lugares para servir a Deus, elas têm sítios, elas têm casas de recuperação, elas têm condições de pregar o Evangelho, elas têm recursos para irem aonde o Senhor quer que elas vão. Mas a igreja de hoje? A igreja de hoje, muitas delas sofrem para conseguir pagar em dia o aluguel. Por quê? Por causa da infidelidade. Agora eu te faço uma pergunta. A igreja de hoje, nós hoje estamos usufruindo do trabalho, do compromisso, da responsabilidade dos nossos antepassados. E o que nós estamos deixando para aqueles que vão vir depois de nós? O que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Eu creio, meu irmão, que a volta de Jesus Cristo, ela está próxima, mas até lá, nós não sabemos que dia, em que hora Ele chegará. Até lá, que igreja que nós estamos proporcionando para aqueles que vão vir depois de nós? Fidelidade, compromisso com a obra. Às vezes não temos recursos financeiros, mas temos um dom, temos um talento que o Senhor nos deu, e a igreja precisando do dom, precisando do talento, a igreja precisando de um filho, de uma filha que se coloca à disposição para servir a Deus, porque até os dons que nós temos não vêm de nós, é dádiva do Senhor para a glória do nome dEle. E ficamos de braços cruzados, vendo os problemas acontecendo, vemos a necessidade, e não tomamos uma atitude. Não, eu vim para a igreja só para ficar aqui no meu lugarzinho. Aí depois não entende por que todas as coisas acontecem à volta, e ele não consegue enxergar, não tem o discernimento espiritual, a visão espiritual, para que possa enxergar aquilo que Deus tem, aquilo que Deus está fazendo. Esse é um passo importante. Um outro passo importante, a Bíblia aqui diz que alguns vieram a Jesus trazendo um cego. Algumas pessoas vieram a Jesus trazendo um cego. Sabe o que isso me ensina? Oração com propósito. A igreja que quer enxergar, a igreja que quer ter uma visão espiritual daquilo que está acontecendo, crescer espiritualmente, dentro da visão do Espírito de Deus para a sua igreja, para a igreja do Senhor Jesus, ela precisa orar com propósito. Ela precisa ter um propósito específico. Essa igreja aqui, graças a Deus, nesse ministério nós temos relógio de oração. Hoje, no dia de Santa Ceia, tem um relógio de oração uma vez por mês. Todos os cultos em que nós estamos
realizando durante a semana, sempre 1 hora antes do culto, existe um povo que se reúne para orar. Mas esse povo deve se reunir, essa igreja deve se reunir, todos nós devemos nos reunir para interceder e orar com um propósito específico. O problema da igreja hoje, individualista, egoísta, é que cada um ora no seu próprio propósito. Este é o mal que nós temos que enfrentar neste século. Cada um está preocupado com o seu próprio propósito, e nós devemos colocar diante da oração, com o corpo de Cristo. A igreja está aqui para orar com você no seu propósito, orar junto com você no seu propósito, se preocupar com você no seu propósito. É isso que nos abençoa. Quando eu começo a orar pelo seu propósito, você começa a orar pelo meu propósito, Deus começa a ver unidade no meio do povo, Deus começa a ver homogeneidade no meio do povo, e as coisas começam a acontecer. Propósito de oração. O que Jesus Cristo falou? A Bíblia é um livro de princípios, e princípios são inegociáveis. O que 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa, será ligado nos céus pelo meu Pai. Não foi isso que ele falou? O que 2 de vós concordarem, ou seja, propósito, orarem numa mesma direção, numa mesma visão. Essa igreja aqui, esse povo aqui tinha um propósito. E qual era o propósito? Levar aquele cego até Jesus Cristo. É o propósito desse ministério. Se você está chegando nesse ministério, você que é novo, você quer entender para onde nós estamos indo, pelo que nós oramos para que almas sejam transformadas. O propósito desse ministério é orar diligentemente, buscando do Senhor estratégias para pregar o evangelho a pessoas que não conhecem Jesus Cristo, salvar vidas. É o propósito dessa igreja. Tudo que a gente faz nessa igreja é com este propósito, o propósito de evangelização. Foi para isso que Deus nos estabeleceu. Existem ministérios com diversos propósitos. O nosso é ganhar os pecadores para Cristo. Alguém está comigo aqui nesse propósito? Ore diligentemente por isso, porque é nisso que o Senhor vai nos abençoar. O Espírito Santo de Deus intercede pelos seus santos de acordo com o propósito de Deus para eles. Para esse ministério é salvação, pregação. Eu sonho no dia que você vai ver aqui dentro aquele teu familiar que não conhece a Jesus. Aquele dia que você vai ver o teu filho, a tua filha. O dia que você vai ver aquele teu amigo que você sonha, que você deseja, que você quem sabe nem acredita. Esse aí, conhecer Jesus vai ser difícil. É neste aí que o Senhor está mandando nós nos focarmos, porque é este aí que vai fazer resplandecer o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Propósito. Esse povo tinha um propósito de oração. Esse povo clamou e suplicou ao Senhor Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque nós já perdemos pessoas aqui na igreja, já saíram por causa disso. Uma vez uma família saiu aqui da igreja porque dizendo que eu só queria saber de ganhar almas. Só queria saber de pregar Jesus Cristo, falar de Jesus, ganhar almas. Primeiro que é mentira, que eu não quero só saber disso. Mas isso é o que arde dentro do meu coração. Esse ministério cuida de vidas. Nós temos um ministério de casados abençoado na liderança do Marquinho e da Jô. Temos um ministério de ação social abençoado na liderança do pastor Marlon e da Grazi. Temos um ministério de infantil abençoado também na liderança da Ana e da Fernanda. Temos um ministério de louvor abençoado na liderança do Jonathan. Ou seja, temos ministérios na igreja onde nós estamos dedicados sim às pessoas, cuidando das pessoas. Temos um ministério de aconselhamento pastoral, com ninguém melhor eu vejo dentro dessa igreja para aconselhar pastoralmente alguém do que o pastor Bartolomeu. 50 anos de fé, 30 anos de pastorado. Ou seja, quem melhor do que o pastor Bartolomeu para nos dar ensinos? Esse ministério se preocupa sim. Mas o foco inicial, o foco principal é ganhar almas. Eu sonho, meu irmão, em saquear o inferno em nome de Jesus. Eu sonho onde nós vamos um dia lá nos lugares onde ninguém vai, e que lá naqueles lugares pessoas sejam salvas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Esses dias o Everton veio para mim contando o seu testemunho, dizendo daquilo que Deus está fazendo na sua vida, e eu fico muito feliz com isso. Claro que eu fico.
Imagina você ver as promessas de Deus se cumprindo na vida daqueles que são fiéis. O Everton chegou aqui na igreja destruído, falido, cheio de problemas, o casamento pela degola, aceitou Jesus, conheceu Jesus, passou um período de tribulação enorme, arrumou um emprego muito menor do que aquele que ele tinha, mas agora Deus já lhe deu a prosperidade, ele já está alcançando, hoje ele já tem um salário melhor do que aquele que ele tinha quando ele estava no mundo. Deus faz tudo isso, isso alegra demais o meu coração. Mas o que me faz saltar de alegria não é o que Deus está fazendo agora, mas aquilo que Deus fez naquele dia, quando ele entrou aqui nessa igreja e aceitou o Senhor Jesus Cristo. O que enche o meu coração de alegria é saber que ele passou aquele tempo todo de dificuldade e não abandonou Jesus Cristo, porque ele decidiu servir a Jesus Cristo mesmo na tribulação. É isso que nós estamos pregando. Um Deus que é abençoador, mas que nós o servimos independente da bênção. Cremos nisso. Por isso Deus está nos dando uma estratégia. Entre nesse propósito e você vai ver Deus começar a te dar estratégias, visão, começar a te dar discernimento espiritual e crescimento em nome de Jesus. Dito isso, nós vamos ver aqui, eu preciso voar, nós vamos ver aqui o que aconteceu na vida daquele cego, daquele homem que havia perdido a sua visão, até o momento em que ele recebeu de Jesus Cristo uma visão de acordo como Jesus Cristo queria. A Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus faz quando aquelas pessoas trazem, intercedem, oram e trazem aquela pessoa até Jesus Cristo, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é tomar aquele homem pela mão, pegar ele pela mão e sair com ele para fora do povoado. Essa é a primeira coisa que Jesus faz na nossa vida, quando ele começa o processo de nos dar a visão de acordo com o seu propósito. O povoado aqui simboliza o mundo. A primeira coisa que Jesus faz conosco, quando nós aceitamos o seu tratamento, a sua vida em nós, é nos tomar pela mão e nos tirar do mundo. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando Jesus nos toma pela mão e nos tira do mundo, nós começamos a viver aquela fase em que nós estamos na igreja, mas nós não entendemos muita coisa. Nós começamos, as pessoas oram, a gente quer orar, mas não sabe como ora. As pessoas leem a Bíblia, a gente quer ler, mas não sabe como ler. A gente vem na igreja, se sente meio um pato fora d'água, não sabe se levanta a mão, se bate palma, Mas mesmo não enxergando como é que funcionam as coisas, a gente se sente seguro. A gente sabe que está no lugar certo. Sabe por quê? Porque Jesus está segurando nas nossas mãos. Quando Jesus está segurando nas nossas mãos, mesmo que a gente não esteja enxergando ainda, a gente se sente seguro e a gente vai caminhando com Ele. Porque quando começamos a andar com o Senhor Jesus Cristo, que Ele nos toma pela mão, Ele começa a nos tirar do meio da incredulidade, velhas amizades, ímpios, pessoas que fogem do nosso propósito. Ele vai nos tirando, a gente não sabe porquê, não entende porquê, não enxerga o propósito naquilo. Mesmo assim a gente vai aceitando, vai caminhando, porque mesmo sem enxergar nós estamos nos sentindo seguros, porque Jesus Cristo está segurando nas nossas mãos. É o primeiro passo, é a primeira atitude que Jesus toma antes de nos dar a visão. Nos pega pela mão e nos leva para fora do mundo. Nos ensina a caminhar pela fé. Primeira coisa que o Senhor vai nos ensinar quando nós saímos do mundo, no mundo a gente caminha por aquilo que a gente vê. Faz de acordo com aquilo que a gente conhece. Só dá passo se estiver vendo. Eu tenho que ver para crer. No reino de Deus ao contrário, eu tenho que crer para ver. Ele nos ensina a viver pela fé, e a fé é a prova daquilo que não se vê, diz a palavra do Senhor. Então eu começo a andar pela fé, confiando, firme, tendo a certeza que Jesus está comigo. Não tenha medo. Se você não está enxergando muitas coisas,
Nós estamos num culto de Santa Ceia, mas eu sei que tem novos convertidos aqui. Talvez você não esteja entendendo muito bem ao certo as coisas que estão acontecendo, não está enxergando aí qual é o resultado, a razão de tudo que está acontecendo, mas o Espírito Santo de Deus, no meio de tudo isso, está te dando uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus, porque Ele está segurando nas suas mãos. Então simplesmente creia. É o primeiro passo, você já está caminhando rumo à visão que o Senhor Jesus vai lhe dar. Segundo passo, a Bíblia diz que Jesus veio, e olha que estranho, cuspiu nos olhos daquele homem. Jesus volta e meia faz umas coisas estranhas assim. Lá em João 9, no cego, no tanque de Siloé, ele também fez a mesma coisa, cuspiu no chão, fez uma lama, passou no olho do rapaz lá e disse: ó, agora vai, cego do jeito que tu tá, com lama, já não basta ser cego, agora vai com lama no olho, vai até lá o tanque de Siloé. E a Bíblia diz que ele vai, ele se lava e volta enxergando. Primeira coisa que nós temos que entender aqui é que Jesus, esse cuspe de Jesus Cristo, não é aquele daqueles irmãozinhos assim que puxam lá da... que plaf, joga assim. Não, é saliva. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a água viva. Jesus é pureza, Jesus é limpeza. Esse ato simbólico de Jesus Cristo, ele estava mostrando a pureza que há em si. A saliva de Jesus Cristo é pura, não é o nosso cuspe cheio de mau hálito. Agora sabe o que Jesus Cristo está nos mostrando aqui? Que antes de nós enxergarmos a visão do jeito que Ele quer que a gente enxergue, Ele vai limpar as nossas vistas. Ele vai limpar os nossos olhos. Este é o segundo passo. Quando Jesus nos pega pela mão e nos tira do mundo, Ele começa agora a limpar os nossos olhos, limpar a nossa visão. Porque o grande problema da nossa falta de visão é a poluição visual. Sabe por que tem muito crente dentro da igreja que já está caminhando de mãozinha dada com Jesus, mas ele não consegue enxergar muita coisa? Por causa da poluição visual. Jesus em Mateus 6 foi claro, Ele disse: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E se a luz que estiver dentro de você for trevas, quão tremendas trevas serão. Jesus está dizendo que para nós podermos ter a visão que Ele quer que nós tenhamos, nós precisamos limpar a nossa visão. Isso significa, meu irmão, que aquilo que nós olhávamos, aquilo que nós víamos, aquilo que nós sempre estávamos prestando atenção, coisas que não são de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida, precisa ser deixado para trás. Tem irmãozinho que quer entender o mundo espiritual, quer conhecer o propósito de Deus, mas ele passa o dia inteiro vendo filme de porcaria no WhatsApp. A irmãzinha quer se entender o propósito de Deus. Deus está falando? Amém? A irmãzinha passa o dia inteiro querendo descobrir o propósito de Deus, mas aí o negócio dela é ver a revista de fofoca para descobrir quantos quilos a atriz perdeu para o carnaval. Aquilo que nós vemos, a maneira como nós enxergamos a vida, determinará aquilo que Deus vai nos mostrar. Precisamos nos livrar de tudo aquilo, meu irmão e minha irmã, que nos atrapalha. Tudo aquilo que é poluição visual, que suja as nossas vistas, suja os nossos olhos, e por isso Jesus não consegue continuar o trabalho, porque nós não permitimos. Ele lava, a gente suja, Ele lava, a gente suja, Ele lava, a gente suja, Ele lava, a gente suja. A gente vem na igreja, a gente chora, a gente se arrepende. Jesus lava as nossas vistas. Quando nós saímos na rua, nós continuamos olhando para as mesmas coisas. Não evoluímos.
não recebemos a visão. Deixa eu confessar aqui um pecadinho meu para você. Porque eu não sou melhor do que ninguém, né? Por muito tempo, eu fiquei colocando na responsabilidade de Deus aquilo que eu deveria parar de ficar vendo, ficar olhando. Aquilo que contaminava o meu corpo, aquilo que contaminava o que Deus queria fazer no meu coração, aquilo que contaminava, porque entrava pelos olhos, mas contaminava e enchia o corpo todo de trevas. Por muito tempo eu fiquei dizendo o que muita gente diz: olha, Deus, é porque eu não consigo, é mais forte do que eu, Senhor, eu tento e não consigo. Será mesmo, irmão? Será mesmo? A maior prova de que a gente já tem controle sobre aquilo que a gente vê e não deveria ver, é que antes mesmo da gente ver, a gente já recebe uma indicação do Espírito Santo: não faça, não faça, mas a gente vai e faz. Aí depois a gente vai e ora para o Espírito Santo de Deus: Senhor, a carne é fraca. Eu fiz isso por muito tempo, até o dia que o Espírito Santo, acho que meio assim, perdeu a paciência comigo e me levou lá em Hebreus 12. E lá no livro de Hebreus 12, no capítulo 12, a Bíblia diz assim, na luta contra o pecado, vocês não chegaram ao ponto de derramar o próprio sangue. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Quando a gente começar a dizer que a gente não é capaz de vencer os pecados, aquilo que a gente deve deixar para trás, a gente deve olhar para Jesus Cristo e ver o que Ele fez por nós. Nos lembrar que Ele derramou o seu próprio sangue na luta contra o pecado que nem dele era nosso. Não precisamos vencer porque Ele já venceu, nós só precisamos tomar posse do compromisso com Ele, porque o seu Espírito Santo em nós nos fortalecerá, diz a palavra do Senhor. Esse texto até vale a pena ser lido. Hebreus 12. Me ajuda lá, abre lá a Bíblia comigo em Hebreus 12. Já estão lá fazendo sinal com o horário, os irmãos esperam um pouquinho, nós estamos em culto de Santa Ceia. Deixa eu entregar toda a palavra, eu quero que você saia daqui enxergando espiritualmente, amém? Hebreus 12. Pode me ajudar aí, dando um glória a Deus? Alguém pode? Amém? Como dizia meu pai, essa palavra está servindo para a igreja. Hebreus 12, a Bíblia diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Já se livrou, meu irmão, de tudo aquilo que te atrapalha? Já se livrou, minha irmã, de tudo aquilo que está atrapalhando? Porque quando nós nos livramos disso, Deus começa a fazer a obra em nossas vidas, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. É tudo que Deus quer. Não se entregue. Caiu hoje, amém, levanta, limpa e continua. Amanhã você já não vai mais cair, você vai dar um tropeção, porque nós somos falhos e dependemos. Contudo, o Senhor diz que com perseverança nós venceremos a corrida que nos é proposta. A corrida que nos foi proposta é aquela: esforcem-se para ter paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Foi isso que o Senhor nos propôs quando Ele nos salvou, quando Ele nos resgatou. Tendo os olhos, olha aqui a visão, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, foi proposto para você uma alegria também, não foi? O Senhor não propôs no seu coração uma alegria, uma redenção, uma vida eterna? Pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, naquele momento que a gente sabe que não deve, mas a gente vai e faz. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Se isso aqui estiver dentro de nós,
nós teremos uma força a mais para vencer aquilo que nós precisamos deixar para lá, para começar a assumir as responsabilidades daquilo que precisamos fazer. Isso significa que Deus vai lhe dar uma visão abrangente para enxergar aquilo que pouca gente enxerga. Quarto passo, a Bíblia diz que Jesus cuspiu e impôs as mãos sobre ele. Próximo passo, para que a gente receba a visão que Cristo quer nos dar, é deixarmos que a autoridade de Jesus Cristo venha sobre nós. Jesus impôs as mãos sobre ele como quem colocasse na vida dele a sua autoridade. Às vezes Jesus nos leva pela mão, Jesus nos limpa os olhos, só que nós não permitimos que Jesus se torne o Senhor da nossa vida. Nós vivemos num reino que tem um rei, e esse rei é soberano, e a sua soberania deve estar sobre todos os aspectos da nossa vida. O negócio que eu vou fazer, o que Jesus pensa sobre isso? O melhor indicativo da autoridade de Jesus sobre a nossa vida é quando nós temos total obediência à sua palavra. Quando a sua palavra em nossas vidas é mais importante do que a opinião de qualquer um, seja pastor, papa, bispo, presidente da república. Quando a palavra de Deus está acima do pensamento ou da vontade de qualquer pessoa, ou da nossa própria vontade, quando isso acontece em nossas vidas, de fato, Deus começa a colocar sobre nós a sua autoridade. Quando a sua autoridade vem sobre nós, nós estamos muito próximos de receber a visão que Ele quer que nós tenhamos. Vai fazer um negócio? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Senhor, as pessoas reconhecem em mim um filho de Deus, as pessoas sabem que eu pertenço ao reino de Deus, eu sou igreja do Senhor Jesus. Nesse negócio que eu estou fazendo, se as pessoas descobrirem, o que elas pensarão de ti? São perguntas que a gente deve fazer. A palavra de Deus é um livro que nos ensina sobre todos os aspectos da nossa vida. Vai namorar? Que beleza, um namoro é algo do Senhor. Tempo de conhecer, tempo de descobrir mais sobre o outro, saber quem o outro é. Um tempo importante para formar uma família lá na frente. Mas em relação ao meu namoro, o que Deus pensa sobre isso? Qual é a vontade do Senhor sobre o namoro que eu tenho? Eu vejo jovens clamando, buscando, querendo o Espírito Santo de Deus, mas quando a questão é a sua vida pessoal, a sua vida íntima, a sua vida de relacionamentos, o que mais importa é a sua própria vontade e não a vontade do Senhor para a sua vida. Isso é algo que nós precisamos entender, se nós quisermos receber do Senhor a visão daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Sabe um outro ponto importante? A Bíblia diz que Jesus, eu vou correr para nós chegarmos no final. A Bíblia diz que Jesus impôs as mãos e perguntou: você vê alguma coisa? E aquele homem disse: eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Olha que coisa estranha. Eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Esta, meu irmão, é a fase que mais derruba crente dentro da igreja, ou pelo menos impede dele chegar no máximo do seu potencial. É a fase quando ele já enxerga alguma coisa, quando ele já começa a entender algumas coisas sobre o reino de Deus, mas ele ainda não entende na plenitude daquilo que Deus tem. Mas ele diz: tá bom, tá bom. E o tá bom, meu irmão, é irmão gêmeo do tá ruim. Muita gente estaciona e nunca recebe a visão clara de Deus para a sua vida, porque ele diz: se você conhecesse a minha vida há 1 ano e meio atrás, eu não queria nem saber de igreja, hoje eu já vou na igreja todo domingo.
Eu não queria nem saber de ler a Bíblia. Hoje eu já estou levando a Bíblia na igreja e o pastor manda abrir, eu leio lá a palavra e eu já melhorei alguma coisa. Muitos, quando começam nesse processo, estacionam exatamente aí. Acham que já receberam um pacote completo, tá bom assim, eu vou começar a andar assim. E aí, ao invés de enxergar claramente como tudo que Deus tem para a sua vida, ele começa a ter uma visão embaçada, desfocada. Ele entende, mas não entende muito. Ele está querendo ajudar, mas aí ele vai fazer as coisas, faz errado. Por quê? Porque ele precisa enxergar mais. Ele já está enxergando alguma coisa. O que ele não pode é se conformar. Eu era cego, agora eu já enxergo alguma coisa, já está bom. Não, meu irmão. Jesus quer que você veja claramente todas as coisas que Ele tem para a sua vida, e tudo aquilo que Ele quer fazer a partir da sua vida, Ele quer que você entenda, veja, reconheça. Isso é algo que o Senhor tem para nós. Sabe por que isso é perigoso? Porque quando nós paramos nessa fase, nós corremos o risco de começar a trazer coisas estranhas para dentro da igreja. Coisas estranhas começam a acontecer. Por isso que a gente vê tantas coisas que até parecem, mas não são. Você já viu? O Denorex dentro da igreja parece, mas não é. Parece que é de Deus, mas tem alguma coisa suando estranha nesse negócio. Porque as pessoas que estão envolvidas ainda não enxergam plenamente como deveriam. Não tem a visão totalmente focada, totalmente clareada como Jesus Cristo assim deseja. Só para dar um exemplo aqui. Por exemplo, nós estamos agora na época de Natal. E sabe o que nós vemos muito na época de Natal? Fazer os teatros de Natal, e aí as pessoas usam aquela parte da manjedoura onde chegam os reis magos, né? Quantos reis magos são? Alguém pode me dizer? 3? A Bíblia não diz quantos são. Nunca esteve na Bíblia quantos reis ou quantos magos foram visitar Jesus. A Bíblia diz que eram alguns. Mateus capítulo 2, Lucas capítulo 2 diz que são pastores, Mateus capítulo 2 diz que são magos. Nunca foram 3. Ah, mas é uma coisa simples. É uma coisa simples. Só que são diante de coisas simples que as heresias vão chegando dentro da igreja, e daqui a pouco tudo se perde, a verdade fica obscura por causa de coisas simples que nós vamos fazer por falta de conhecimento. Por isso nós devemos crescer a cada dia, diz a palavra do Senhor, na graça e no conhecimento. As pessoas que fazem isso não são pessoas do mal, pessoas enviadas do maligno, ou seja lá o que, não. São apenas pessoas que ainda não enxergam claramente como deveria. Mas o Senhor quer fazer você enxergar todas as coisas exatamente como Ele quer que você enxergue. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, é o que diz a palavra do Senhor. Deus quer que você enxergue claramente. Deus quer se revelar a você todas as coisas. Deus quer fazer a você a revelação dos seus planos. Davi no Salmo 25 ele diz isso, que o Senhor revela o seu propósito àqueles que o temem, e fazem com que eles conheçam a sua aliança. O Senhor é soberano, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer o que bem entender sem ter que dar satisfação a ninguém. Mesmo sendo um Deus assim, entretanto Amós escreve que o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos e profetas. Deus quer revelar tudo o que Ele faz a você. Deus não quer que você seja pego de surpresa. Deus não quer que você seja surpreendido pelo mal.
Deus não quer que você tome susto dia após dia. Deus quer que você enxergue dia após dia. Deus quer que eu enxergue. Deus quer que a sua igreja conheça todos os planos que Ele tem para ela. Se nós deixarmos Ele seguir no processo, Deus é processual sim. Jesus Cristo começa devagar, Jesus começa nos tomando pela mão, Jesus começa limpando os nossos olhos, Jesus começa colocando sobre nós a sua autoridade, mas chega um tempo que Ele nos faz enxergar todas as coisas, e é isso que Ele deseja para a sua vida, em nome de Jesus. Pode se colocar de pé. Vou encerrar. Versículo 25 de Marcos 8, a Bíblia diz: mais uma vez, esse homem deixou Jesus fazer tudo o que era necessário. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente. Este aqui é o propósito de Deus para a sua igreja. O Espírito Santo de Deus hoje está neste lugar. A direção deste culto hoje é para que nós tenhamos uma visão de acordo com aquela que Jesus Cristo quer. E o propósito de Jesus Cristo para a sua vida e para a minha vida está aqui. A Bíblia diz: então seus olhos foram abertos. Que os seus olhos sejam abertos em nome de Jesus. A sua vista foi restaurada. Que a sua visão seja restaurada em nome de Jesus. E ele via tudo claramente. É isso que o Senhor Jesus quer, meu irmão. É isso que Deus vai estabelecer na sua igreja. É isso que eu profetizo para o ano de 2015 sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você tenha um ano de uma visão de águia, uma visão que enxerga além, uma visão que vai longe. A palavra do Senhor diz que Ele veio para que a gente tenha vida e que tenha abundância. Que a vida que Ele prometeu seja abundante sobre a sua vida, em nome de Jesus. Ele nos prometeu liberdade. Se Ele nos libertasse verdadeiramente, nós seríamos livres. Que você seja livre da cegueira espiritual, em nome de Jesus. Que você possa enxergar o mundo espiritual. Quando você chegar no lugar do seu trabalho, quando você chegar na sua família, quando as coisas começarem a acontecer, você tenha uma visão, discernimento espiritual sobre todas as coisas, em nome de Jesus. E muitos males sairão, não chegarão nem mesmo a acontecer, em nome de Jesus. Ele veio para que a gente fosse justificado, que nenhuma condenação mais houvesse sobre as nossas vidas. Que essa, meu irmão, verdade seja estabelecida sobre a nossa vida. Todos os grandes homens, mulheres de Deus nessa terra, todos que chegaram a algum lugar, chegaram porque Jesus lhe deu uma visão. Moisés recebeu uma visão, Abraão teve uma visão, Isaías teve uma visão, Jonas teve uma visão, Naum teve uma visão, Daniel teve uma visão, Ezequiel teve uma visão, João teve uma visão, Pedro teve uma visão. Todos aqueles que foram chamados pelo Espírito Santo de Deus, Ele deu uma visão. Deus me deu até uma visão também. Ele também vai te dar, meu irmão, em nome de Jesus. Porque Ele quer que você caminhe enxergando, sabendo de todas as coisas, em nome de Jesus. Por isso, nessa ceia, nós estamos aqui em obediência, em memória. Vamos participar dessa ceia. Só que o desejo do meu coração é que Jesus Cristo brilhe hoje na sua vida, de uma maneira que você comece a enxergar aquilo que você não enxergava. Jesus falou que se as palavras dele estivessem em nós e nós estivéssemos nele, ele viria até nós com o seu Pai e se revelaria a nós. Revelação, entendimento, visão. Isto é o que está liberado sobre a sua vida hoje. Você vai ver durante essa semana as coisas que você não enxergava. Um palmo na frente você não via. O Espírito Santo de Deus vai começar a te mostrar, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia.
Pode passar a ceia enquanto nós adoramos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Pela minha vida, Jesus encheu teu sangue. Deixa Jesus te pegar pela mão. Deixa Ele tirar você de perto de tudo aquilo que atrapalha. Tua cruz mostra tua graça. Deixa Ele lavar os teus olhos. E depois que os teus olhos estiverem limpos, se livre de tudo aquilo que contamina a tua visão. Para Ele, onde eu posso me achegar. Deixa Ele ser Senhor da tua vida. Em todas as áreas, não esconda nada. Jesus se revela na vida daquele que não lhe esconde nada. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, aonde formos, que seja em obediência plena à palavra do Senhor Jesus. Nada além do sangue, nada além. Se você já enxerga alguma coisa, deixa Ele te mostrar mais. Busque mais, ore mais, jejue mais, se entregue mais. A sua palavra diz que aquele que afirma conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. A sua palavra diz que se nós pararmos de aprender logo, esqueceremos aquilo que já sabemos. Deixa Ele te levar em crescimento. Deixa Ele te fazer crescer. Tenha fome, fome e sede da palavra de Deus. Infinitamente mais além do que você pede ou pensa, aquilo que o Senhor tem preparado. Pode fazer na sua vida de acordo com o seu poder. Mais que a neve, sim, neste sangue. Diga a Ele: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero enxergar. Mais alvo que a neve. Aleluia. Seja exaltado, Senhor Jesus. Que a neve. Seja exaltado, Senhor Jesus. Mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo deve ser. Sabe o que Ele disse? Na sua primeira pregação na sinagoga onde Ele nasceu, foi criado, Ele disse: o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me enviou para pregar as boas novas, dar liberdade aos cativos e dar visão aos cegos. Ele veio para nos fazer enxergar. Ele morreu na cruz do Calvário para te fazer entender, reconhecer, discernir todas as coisas. Essa autoridade está sobre a sua vida e nós vamos participar do pão agora. E o próprio ato da Santa Ceia, a Bíblia diz: quem pode participar? Aquele que examina a si mesmo, aquele que sabe discernir o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo, aquele que já enxerga, aquele que já vê pela fé, sabe que Jesus Cristo voltará e ficará nessa terra com fidelidade, anunciando a morte de Jesus Cristo até que Ele venha. Isso já é atitude de quem enxerga, de quem já vê, de quem já consegue discernir. Você, igreja do Senhor Jesus, creio em nosso Deus o Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio, ao lar nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio em nosso Deus o Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o
Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.